tema, né, é João 15, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos também sobre Lucas, aleluia, Lucas 8, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. 8:5, amém? Glória a Deus. Todos acharam? Glória a Deus, vamos estar lendo a palavra do Senhor, então, que nos diz assim: um semeador saiu a semear, e a sua semente, quando semeava, caiu alguma junto ao caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, o sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo eles estas coisas, chamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqui no 11 diz assim: esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra. Essas são os que, ouvindo a palavra, a conservaram um coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem tomar assento, glorificando o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Irmãos, quando a pastora falou comigo para trazer essa palavra, que eu comecei a estudar, Deus começou a falar sobre o semeador. Aleluia. Porque tudo, irmãos, tudo começa com uma semente. Amém? Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Tudo começa com uma semente. Todos nós que estamos aqui um dia, nós já recebemos uma semente. Aleluia. No nosso coração. Que é o quê? A palavra de Deus. O evangelho do Senhor. Aleluia. Quando nós ouvimos, quando nós paramos para ouvir a palavra do Senhor. E eu acho tão lindo isso, irmãos. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele nos compara, né? Que Ele nos vê como flores, Ele nos compara com a natureza, Ele nos compara com os pássaros, mas Ele também nos compara com árvores. Aleluia. E o desejo dele é que nós sejamos árvores frutíferos, né? Árvores que deem frutos bons. Só que para nós tornarmos árvores, né, que deem frutos bons, aleluia, Jesus. Santo é teu nome, existe um processo para nós passar. Porque nós não damos frutos, irmãos. Não crescemos e não damos fruto de um dia para o outro. Existe um processo que nós precisamos passar. Como o semeador conta aqui na parábola, aleluia, que a semente ela foi semeada em vários solos diferentes. Aí depende de como nós recebemos essa semente no nosso solo, no nosso coração. Aleluia. Porque existe um cuidado. Existe um cuidado que nós precisamos ter com esta semente que recebemos. Aleluia. Para que ela, irmãos, não se perca. Para que ela não venha morrer. Para que ela, irmãos, não, aleluia, Jesus. Para que elas não cresçam uma árvore infrutífera, que seja apenas aparência. Porque certa vez Jesus
encontro, aleluia, aleluia, Jesus, foi ao encontro de uma árvore, de uma figueira. Quando ele olhou, aquela figueira era muito frondosa, com folhas bonitas, brilhantes, mas quando ele chegou perto, não tinha frutos. Não existia frutos naquela figueira. Aleluia. Então, essa figueira, irmãos, era uma árvore que era apenas uma aparência. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus amado. Glória a Deus. Aleluia. Mas para que isso não aconteça, para que isso não aconteça, que a nossa semente, irmãos, ela precisa ser recebida com um amor. Essa semente, ela precisa ser regada todos os dias. Essa semente, ela precisa, irmãos, aleluia, ser cuidada, cultivada, aleluia, protegida. Santo é teu nome, para não ser roubada. Ela precisa ser adubada, limpa, irmãos. Muitas vezes também podada, para tirar tudo aquilo que impede de crescer e dar mais frutos, aleluia. E o principal, ela precisa ter raízes profundas, para que quando vem o vento, para que quando vem a tempestade, ela não seja arrancada facilmente. Aleluia, Jesus amado, santo é teu nome. Lá em João 15 nos diz que para nós crescer, para produzir, para nós dar frutos bons, nós precisamos estar ligados na videira verdadeira. Aleluia. Precisamos estar ligados na fonte de todo o poder que é o nosso Deus. Santo és tu, Jesus. Lá em Jeremias 17:7 também nos diz que aquele que confia no Senhor está ligado nele. Será como a árvore junto aos ribeiros de água. Suas raízes, e não, aleluia, onde as suas raízes, santo é teu nome, estão ligadas no ribeiro de água e não receia quando vem o calor, mas a sua folha, ela fica verde. E no ano da sequidão, ela não se afadiga e nem deixa de dar frutos, aleluia. Irmãos, se nós não estiver ligado na videira, não há crescimento, não há produção, não tem como se ter frutos bons, aleluia, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Se nós não estiver ligado nessa videira verdadeira, nós nada podemos fazer, aleluia. Ela nos diz mais: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e nomeei para que vós deis frutos, e que o vosso fruto ele permaneça. Irmãos, o privilégio, o Senhor, Ele nos escolheu. Cada um de nós que estamos aqui somos escolhidos do Senhor, aleluia. Santo é teu nome, Jesus, aleluia. Uma das coisas que nós podemos ver quando nós lemos aqui em João 15, uma das coisas que é frisado ali, irmãos, é sobre a permanência. A importância de nós permanecer ligados no Senhor, ligados na videira, ligados nessa fonte, aleluia. Glória a Deus, Senhor, santo é teu nome. Por isso, irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho nessa noite sobre um homem que, desde que ele recebeu a sua semente, aleluia, em meio a tantas dificuldades, tantas lutas, ele não deixou de dar frutos, ele não deixou de crescer, ele não deixou de dar frutos. Esse homem, irmão, é José. Eu sei que essa palavra, ela já foi mencionada terça-feira, pregada, mas é algo que Deus também colocou em meu coração. Eu gostaria de falar algumas coisas nesta noite, porque este jovem, ele nos dá grandes exemplos de pessoa que deu frutos na sua vida, aleluia. Este homem é José. José era filho de Jacó com Raquel. Diz a palavra que ele
era o filho amado de Jacó por ser o seu filho da sua velhice. Aleluia, Jesus. Era um filho que se destacava dentre os seus irmãos em honestidade, em humildade, aleluia, em obediência, em responsabilidade. Não compactuava com as coisas erradas do seu irmão, que seus irmãos faziam ali. Ele ajudava a cuidar as ovelhas do seu pai, mas ele não compactuava com as coisas erradas que os seus irmãos faziam. E José, por ser um filho ali exemplar, Jacó então dá para José uma túnica de várias cores. E isso aí despertou ciúmes em seus irmãos. Aleluia, Jesus. Mas José era um homem, era um jovem, irmãos, que temia o Senhor, que procurava sempre fazer a vontade do Senhor. Aleluia. E Deus começa então a se revelar os seus propósitos na vida de José através de sonhos. Aleluia, Senhor. Santo é teu nome. E José, inocentemente, ele vai e conta para seus irmãos, conta para seu pai, esses sonhos que ele tem tido. E esses sonhos ali diziam, irmãos, que um dia todos eles iriam se dobrar diante de José. Então, os seus irmãos achavam que José estava se exaltando, que José estava se achando, que ele queria ser melhor que os seus irmãos. Aleluia. Então, aí eles começaram a tramar contra José. E como nós conhecemos a história, eles venderam José, onde José foi parar no Egito. Aleluia. E ali nós sabemos quantas lutas José passou, quanto processo, quantas coisas, né? José era um jovem de 17 anos. José, longe do seu pai, traído, vendido por seus irmãos, né? Numa terra totalmente diferente, sendo escravo naquele lugar. Aleluia. Tido como mentiroso, por não cair na sedução da esposa de Potifar. Aleluia. Santo é teu nome. Onde ele esteve preso, na prisão ali, ele interpretou o sonho de 2 homens, que disseram para ele que quando eles saíssem daí, iam ajudar a tirar ele de lá, mas ele foi esquecido por eles naquele lugar. Tudo isso José passou, irmãos. Até que certo dia, Deus dá um sonho para Faraó. Aleluia. Porque José, né, estava preso. E José, quando o Faraó teve esse sonho, ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. Ele chamou muitos ali, mas ninguém conseguiu. E aí então lembraram de José que estava preso. Aleluia. Lembraram de José, José estava esquecido. Mas José estava esquecido pelo homem, porque Deus não esqueceu de José. Assim como Deus não esquece de nenhum de nós que estamos aqui nessa noite. Aleluia. E Deus então dá a interpretação deste sonho para José. Junto com a interpretação, ele dá a estratégia. Aleluia. E José então fala para Faraó: olha, o sonho é que terá 7 anos de fartura, mas depois terá 7 anos de seca, de fome. Aleluia, Jesus. E Faraó então se maravilha de ver como José interpretou aquele sonho. E ainda com a estratégia. Faraó então, não sabendo como fazer, entrega para José, para que ele seja governador do Egito. Aleluia, Jesus. Irmãos, isso não é diferente nos nossos dias, a qual nós estamos vivendo. Quantas vezes o inimigo ele se levanta, quantas vezes o inimigo usa pessoas para tentar matar a nossa fé. Quantas vezes o inimigo tenta matar essa semente que está semeada no nosso coração. Quantas vezes, irmãos, aleluia, ele tenta, né, para que nós não venhamos crescer, para que nós não venhamos dar frutos, aleluia.
Aleluia, Senhor. Mas, irmãos, por isso, independente da situação que você está passando, aleluia, Senhor, não deixa de buscar o Senhor. Independente da situação, irmãos, não desista, porque Deus honra aquele que permanece. Deus tem prazer de honrar quando nós permanecemos no propósito, quando nós permanecemos naquilo que o Senhor nos chamou para ser. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome. A palavra diz que o tempo passou, irmãos, e chega o tempo da fome, onde só havia alimento no Egito. E Jacó fica sabendo que só no Egito tem alimento, então ele manda os seus filhos lá para comprar alimento. Aleluia. E lá José, então, tem um encontro com seus irmãos e se revela para seus irmãos. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. E manda que eles fossem e trouxessem todos para o Egito, para que ficassem sobre os cuidados de José. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome. E chega o tempo também, irmãos, onde Jacó, já avançado em idade ali, né, já estando perto de falecer, ele manda então reunir todos os seus filhos ali. E ali ele começa a ver o perfil de cada um deles. Ali ele começa, irmãos, a ver, falar o que ele vê em cada filho naquele lugar ali. Aleluia. Mas quando ele olha para José, quando ele começa a falar para José, ele diz: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre os muros. Os flecheiros lhe deram amargura. Os flecheiros o odiaram. Aleluia. Irmãos, eu acho isso aqui tão lindo, irmãos. Por quê? Porque o próprio pai vê o fruto no seu filho. Aleluia. E assim é Deus quando olha para nós e vê o fruto em nós. O nosso Pai, quando olha para nós e vê esse fruto na nossa vida. Aleluia. Ele se alegra, irmãos. Assim como esse Pai aqui, o nosso Deus, o nosso Pai, ele se alegra. Aleluia. Santo é teu nome. Aleluia. Esse Pai, irmãos, aleluia. Esse Pai estava dizendo: este meu filho amado, este meu filho, ele foi separado. Ele, por ciúmes, por traição, oh Jesus, por calúnias, por injúrias, ele foi tido como mentiroso, ele foi perseguido. E não só isso, José também encontrou muros em sua frente, que quer dizer um limite, quer dizer barreiras, quer dizer fim da estrada. Aleluia. Circunstâncias, muralhas. Mas nada disso, irmãos, nada disso fez com que José desistisse. Nada disso fez com que José parasse de crescer e de dar frutos. Aleluia. Mas ao contrário disso, né? Como uma árvore, como um ramo frutífero, ele estendeu os seus ramos, os seus galhos, né, acima desses muros. Aleluia. Quantos podem glorificar o Senhor nessa noite por isso? Ele venceu porque ele seguiu frutificando. Aleluia, Jesus. Tudo, irmãos, por quê? Porque ele nunca se afastou da fonte. Tudo porque ele nunca se desligou da videira verdadeira. Aleluia, Jesus. José estava longe do seu pai. José estava numa terra diferente, distante. José estava preso, mas José estava junto à fonte. Não interessa onde nós estiver, não interessa, o importante é nós estar junto à fonte. O importante é nós estar ligados nessa videira verdadeira, aleluia, porque é a videira que nos sustenta, é a videira que nos alimenta, é a fonte que faz nós estarmos vivos e de pé, aleluia, glória a Deus.
Talvez você esteja passando por algum processo difícil na tua vida. Talvez uma barreira, talvez um impedimento, talvez parece que ser o fim. Aleluia, Jesus. Ou de repente, né, você já até pensou em desistir. Mas eu quero te dizer nesta noite, aleluia, não pare diante dessa situação. Não pare diante desta barreira. Aleluia, porque isso é um processo e vai passar. Aleluia. Todos nós passamos por processo. Todos nós passamos por lutas e por dificuldade. Aleluia. Não olha para essa situação como algo de impedimento. Não olha para essa situação como algo para você parar, mas olha como um propósito, como uma oportunidade de dar fruto. Aleluia, Jesus. Como uma preparação para algo maior lá na frente, irmãos. Aleluia. Como ele tinha ali na vida de José, assim ele tem na minha e na tua vida. Porque os propósitos do Senhor, os planos, as promessas são maiores para nós. Aleluia, Jesus amado. Santo é teu nome. Aleluia, Senhor amado. A palavra nos diz, o Senhor disse, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres, será feito. Aleluia. E nisso será glorificado meu Pai, por dar muitos frutos. Assim sereis meus discípulos. Quando nós fizemos a vontade do Senhor, quando nós damos frutos, né? Nós mostramos que nós somos verdadeiros discípulos do Senhor. Aleluia. José, irmãos, podemos dizer que ele foi uma árvore, onde o fruto do Espírito era visível em sua vida. Aleluia. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, longabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aleluia. E quando nós olhamos para a vida de José, nós podemos ver que José amou, perdoou, foi fiel, foi longânimo, bondoso, teve mansidão, aleluia, temperança e teve o domínio próprio em sua vida, irmãos. Aleluia. Irmãos, para nós nos tornar esta árvore frutífera, esse fruto ele tem que estar dentro de nós. Aleluia, Jesus. Para gerar de dentro para fora. Aleluia. Se essa árvore não tiver esse fruto interno, não tem como gerar outros frutos para alimentar quem está do nosso lado. Para semear essa semente que um dia foi semeada em nós, para ganhar almas, aleluia, para pessoas se converterem. Então é necessário esse fruto estar dentro de nós. Esse fruto é um todo. Não adianta eu amar e não perdoar. Ele tem que ser um todo dentro de nós. Aleluia, Jesus. Ele não é usado separadamente, ele é um todo. Aleluia. E ele precisa estar dentro de nós, para que pessoas se convertam, para que famílias venham ser edificadas pelas nossas vidas, pelo aquilo que nós damos, que está dentro de nós. Aleluia, Jesus. Jesus, e o que eu acho lindo aqui também, é que Jesus, ele nos compara com árvores, né? Com árvores, porque a árvore viva e frutífera, ela, irmãos, nos oferece tantas coisas boas. Aleluia. Além dela nos fornecer o fruto, o alimento, aleluia, ela nos fornece, ela serve como remédio, né? Ela nos dá ar puro, oxigênio, perfume. Ela nos fornece sombra, que quer dizer lugar de descanso. Aleluia. Ela nos fornece abrigo, ela nos fornece proteção,
e muitas outras coisas mais. Aleluia. E nós, como árvores frutíferas, ligadas na videira, nós temos, irmãos, nós temos condições de oferecer tudo isso para quem está ao nosso redor. De fornecer tudo isso como árvores frutíferas, como árvores ligadas na videira. Aleluia, Jesus. Nós podemos fornecer isso para quem está ao nosso lado. Aleluia. Porque José protegeu sua família. José protegeu todos aqueles que estavam ao seu redor. Então, nós, como árvore frutífera, que José também foi, nós temos essa condição. Amém? Glória a Deus. Por isso, eu quero deixar uma pergunta para nós nesta noite. Para que nós olhe para nós e pergunte para nós nesta noite. Aleluia. Que fizemos ou o que nós temos feito com a nossa semente? Aleluia. Que um dia nós recebemos. Que tipo de árvore nós nos tornamos? Árvores frutíferas? Árvores de aparência? Que tipo de árvores nós nos tornamos? Aleluia. E que frutos nós estamos dando? Que tipo de fruto nós estamos dando da nossa árvore? Do nosso interior? Aleluia. Será que quando olham para nós, estão vendo o fruto do Espírito em nós? Será que estão vendo isso quando olham para a nossa vida? Pelas nossas ações, pelo que nós estamos fazendo? Aleluia, Jesus. Que nós venhamos olhar para nós e fazer essa pergunta para nós hoje. Que tipo de árvores nós estamos sendo? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu gostaria que